ao vivo na Rede Petrópolis. Ciência em Movimento, terça às 10 da manhã. Família Café, terça às 5 da tarde. O Contador de Histórias, sexta ao 12h30. Rede Petrópolis de Televisão. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Arthur Ziviani, pesquisador e tecnologista em redes do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Na pauta, o dilúvio de dados, ou seja, a variedade, volume e a velocidade dos dados produzidos atualmente pela humanidade. E, é claro, qual a nossa Arca de Noé digital. 25 de agosto de 2015, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde. A mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que, se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café, uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas, em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Arthur Ziviani, que vai conversar com a gente sobre o dilúvio de dados e qual é a nossa Arca de Noé digital. Mas antes disso, alguns informativos. Primeiro, em relação à última entrevista, no dia 18, com José Sepúlveda, foi uma entrevista muito legal. Sepúlveda conversou com a gente sobre o que é uma escola conservadora e o que é o conservadorismo, o que é uma escola conservadora. A entrevista já está no nosso canal no YouTube, muito interessante para você que é gestor de escola, acompanha a questão de como a escola deve se modernizar, uma entrevista imperdível, inclusive com os bastidores, também muito legal. E também anunciando aqui mais uma vez o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, o SBDD, que vai ser realizado aqui em Petrópolis, lá no Laboratório Nacional de Computação Científica.
nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Maiores informações, entre no site de busca aí no Google ou qualquer outro site de busca e coloque lá SBDD, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis, que você vai encontrar o link exato para fazer a sua inscrição e ver qual é a programação do evento. E, é claro, agora, recentemente, segunda-feira, ontem, foi aberto o edital para o programa Startup Rio. A gente tem feito uma cobertura muito grande aqui no nosso programa sobre essa questão do empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo inovador, e a Startup Rio é um mecanismo para você lançar a sua empresa e ter o apoio do Estado para isso. São aproximadamente 100 mil reais disponíveis por projeto, até 3 pessoas que podem montar a sua equipe para desenvolver o seu projeto tecnológico em um ambiente específico com outras startups lá no Rio de Janeiro, lá na Rua do Catete. Então, para quem quiser, no nosso Facebook já está disponível o link para o edital da FAPERJ sobre a Startup Rio. Não perca, uma bela oportunidade, você que é um garoto e tem uma ideia na cabeça, um computador na mão e conhecimento para desenvolver e produzir. Bom, estamos aqui com Arthur Ziviani. Arthur já esteve aqui recentemente, falando sobre a palestra que ele deu lá no NCC sobre o dilúvio de dados. Então, agora aqui de volta para a gente esclarecer melhor como é essa questão do dilúvio de dados. Então, Arthur, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estudos aqui da TV Rede Petrópolis, no nosso programa Ciência e Movimento. Então, o que é o dilúvio de dados e o que isso diferencia em relação às sociedades passadas, à história da humanidade? Bom, primeiro, bom dia, Márcio, obrigado pelo convite para estar aqui, compartilhando com o seu público, aqui do Ciência e Movimento, esse tema que a gente vem estudando no LNCC, eu com outros colegas, notadamente o professor Fábio Porto. A gente tem, desde o ano passado, nos debruçado sobre a ciência de dados. Esse ponto-chave que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia é o grande volume de dados que nós tem se lidado. Diversas áreas do conhecimento, todas estão lidando com um volume de dados muito grande. Muitas vezes, não só o problema não está ligado unicamente ao grande volume de dados, mas também a velocidade com esses dados são gerados, precisam ser processados em muitos cenários, para poder fazer uma análise sobre eles. O ponto-chave é você conseguir extrair conhecimento relevante desse grande volume de dados que nós estamos expostos. Em realidade, a percepção de que nós estamos expostos a um grande volume de dados não é nova, Mas o que tem crescido é justamente o volume avassalador, que a gente tem visto, crescente, nos últimos anos, com tendência de maior crescimento, com cada vez mais dispositivos conectados, novos dados sendo conectados sobre fenômenos naturais, fenômenos artificiais. Nós mesmos somos grandes fontes de dados e isso gera grandes desafios técnicos e científicos, e é justamente esse tipo de problema que nós estamos nos debruçando, assim como muitos outros, inclusive, tanto a área científica quanto empresarial, para enfrentar esses desafios. Tentando ser um pouco mais claro para tentar o nosso público poder entender. Por exemplo, no supermercado, como é que esse volume de dados é gerado? Quando a gente navega pela internet, como é que esse volume de dados está sendo gerado? Na questão governamental, como é que esse volume de dados está sendo produzido e como é que está sendo armazenado isso e como é que está sendo tratado, assim, qual o problema que decorre disso? Hoje, potencialmente, na verdade, qualquer objeto pode ser uma fonte de dados. Por exemplo, no supermercado, como você colocou. Hoje, você tendo já uma grande inovação foi os códigos de barra, certo? Que já permitiu um controle de estoque mais eficiente, uma maior eficiência de passagem nos caixas, mas quando você passa a ter objetos que, por exemplo, podem emitir informações, você pode já começar a ter um controle mais eficiente. Em tempo real, por exemplo, saber o movimento de mercadorias, o comportamento dos clientes no supermercado. Então, estudar, por exemplo, como melhor distribuir as mercadorias no supermercado. Você poder atender os clientes de forma mais eficiente. Na internet, hoje, o nosso comportamento na internet é monitorado. Seja pelos sites que nós visitamos, pelas transações que fazemos, mesmo que seja enquanto público, enquanto aglomerado de pessoas, isso é um ponto extremamente importante para entender o comportamento e o tráfego que é gerado na rede, para tanto desde planejamento de capacidade para a evolução da própria internet, quanto o próprio público. Hoje, o mercado que impulsiona a internet, um dos grandes mercados, é a propaganda digital, que é muito calcada
na análise do comportamento do usuário digital para sistemas de recomendação com propaganda direcionada, por exemplo, né? Então, isso é um ponto-chave, isso gera volumes avassaladores de dados, né, a serem analisados. Isso correlacionado com outras fontes de dados pode gerar um grande diferencial de decisão mercadológico, né? Isso tem sido diretamente ligado também a empresas fazendo análise, ao gerenciamento, você entender melhor como que os sistemas complexos se comportam para melhor analisá-los, modelá-los e com isso fazer uma análise preditiva de como eles podem se comportar no futuro. Agora, tendo assim uma ideia de quão grande é esse volume de dados, o que nós produzimos hoje em termos de dados comparativamente ao passado da humanidade? Hoje se fala em estimativas, né, de um mundo digital. Nesse mundo nós geramos, a humanidade gerando dados da ordem de trilhões de gigabytes. É claro, falando um número assim, as pessoas não dimensionam, né, mas são muitos zeros, mas a gente pode colocar um parâmetro, se for um estudo recente que saiu ano passado, colocando, né, o volume de informações que nós geramos um dia hoje no mundo digital é maior do que o volume de informações que toda a humanidade gerou nos últimos 5.000 anos até 2003. Né? Há cerca de 10, 12 anos atrás. Isso, quando eu falo do volume de informação que a humanidade gerou, vai desde o desenho rupestre das cavernas, do nome caverna, passando pelo hieroglifo egípcio, os livros foram publicados, isso durante todo o conhecimento da humanidade durante 5 anos. Hoje a gente gera um volume equivalente em um dia. Então, isso com tendências de crescimento. Com o advento da internet das coisas, né, que é um tema também bastante discutido hoje em dia na área tanto de redes quanto de gerência de grandes volumes de dados, com os nossos vários dispositivos passando a ser interconectados, trocando informação, pensando em casas inteligentes, onde a geladeira pode ser uma emissora de informação, a gente já começa a ter televisões inteligentes nas nossas casas, ter sensores na casa para controlar luz, temperatura. Isso tudo são geradores de informação. Então, a gente começa a ter projeções. Se hoje nós falamos de 4 a 5, são zettabytes, são trilhões de terabytes de dados hoje, tem projeções que daqui a 5 anos, em 2020, nós já poderíamos alcançar cerca de 45 a 50 zettabytes, trilhões, ou seja, um crescimento de 10 vezes no volume de dados em apenas 5 anos. Agora, qual é o impacto disso, Arthur? Assim, no governo, por exemplo, qual é o impacto disso para a indústria, para o comércio? Como é que esse conjunto de informações modifica a lógica desses segmentos econômicos? O ponto-chave é a possibilidade, né, de maior planejamento, né, passa a se ter uma grande capacidade de entendimento do que está acontecendo, por exemplo, no governo, grandes possibilidades, né, de análise de dados em grande volume, por exemplo, de saúde, ou da cidade, de como as pessoas se movimentam na cidade, para entender melhor problemas de mobilidade urbana, que é um problema no Brasil, nas nossas grandes metrópoles, é um problema enorme. Então, você poder se debruçar sobre como as pessoas se movimentam na cidade, não, por exemplo, fazendo como é tradicionalmente feito, como que é tradicionalmente feito um estudo de mobilidade numa cidade? Através de censos, de surveys, em que se pergunta, por amostragem, como que numa estação de trem muito movimentada, de onde as pessoas estão vindo, para onde está indo, mas isso é muito caro, né? Demanda estudos muito detalhados e muito caros. Hoje em dia é possível fazer isso analisando dados do celular. As pessoas fazendo chamadas, fazendo análise de como as pessoas fazem chamadas, e elas fazendo chamadas em diferentes áreas da cidade, é possível de forma muito mais barata, com um volume muito maior de dados, e por isso mesmo dá um resultado mais preciso, confiável, de como as pessoas se deslocam na cidade. Isso pode permitir ao governo, por exemplo, fazer um melhor planejamento da malha urbana. Em saúde, analisar como são feitos os atendimentos, e todos os dados que são gerados pelos atendimentos dos pacientes, melhor planejamento de onde fazer atendimento, investimentos para o melhor atendimento, entender, por exemplo, epidemias, né, como se propagam, fazendo problemas de sistemas de vigilância epidemiológica, por exemplo, e sindrômica, para coleta de dados de populações, evitando, por exemplo, a propagação de epidemias. A gente está falando de dilúvio de dados, e
E como é que esse dilúvio impacta a nossa sociedade? E a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? E a nossa Arca de Noé digital, qual vai ser? Então, que ferramental nós temos para sair do dilúvio, Arthur? Eu gosto dessa metáfora da Arca de Noé, é interessante, dado o termo dilúvio que muitos usam, né? Dado esse imenso volume de dados e esse excesso de informações ao qual nós estamos submetidos, a Arca de Noé, se vamos colocar assim, né? A maneira para buscarmos deste dilúvio de dados, extrair algo que possa nos ser útil, é a nossa capacidade analítica e computacional. A gente poder armazenar dados em grande volume, processar esses dados de forma eficiente, buscando maneiras de representá-los que permitam uma análise eficiente e permitindo, sobretudo, aí que são os grandes desafios, além de armazenar esses dados, coletar, armazenar esses dados, poder processá-los, analisá-los, modelá-los, interpretá-los de forma a que nos gere uma informação relevante que possa ser útil, por exemplo, no planejamento, por exemplo, para recomendar uma ação. A gente tem falado muito da área de ciência de dados. É aí que entra a questão da ciência de dados, é uma nova ciência, está exigindo uma nova formação dos profissionais, dos cientistas. Ela é mesclada, é uma área à parte, vem da matemática, vem da física. Como é que isso está acontecendo em termos da ciência eletrônica, né? Vamos dizer assim. Esse termo ciência de dados tem surgido, talvez, nos últimos 2 ou 3 anos, como um termo, na verdade, para se referir a uma área interdisciplinar que tem olhado além, não puramente do Big Data, que tem se falado tanto, né? Essa área de grandes volumes de dados tem sido muito referida nos últimos anos já como Big Data, mas esse termo ciência de dados tem ganho força nos últimos 2, 3 anos como um catalisador dessas iniciativas de olhar além do Big Data puramente, do grande volume de dados, ou seja, buscando os problemas fundamentais por trás da análise de grandes volumes de dados. E com isso, né, tem surgido já demandas. Hoje em dia nós vemos no mercado propostas e buscando profissionais com este título, cientista de dados, né? Grandes empresas, isso tem se visto, anúncios de grandes empresas, laboratórios de pesquisa, buscando cientistas de dados, mas quem é esse profissional, né? Esse que é o ponto-chave. Isso, na verdade, se torna um grande desafio na formação de recursos humanos, porque esse profissional acaba sendo uma mescla de diferentes áreas de conhecimento, diferentes profissionais, com muita contribuição de área de ciência da computação, evidentemente, mas não somente, mas matemática aplicada, estatística, modelagem, mesmo parte de física, da parte experimental. E todos esses profissionais, nesses perfis profissionais, trazem facetas complementares a esse profissional. E, além disso, um dos grandes desafios típicos de um cientista de dados, né, que vai aplicar o seu conhecimento ferramental numa área de aplicação, é que, tipicamente, ele precisa ter conhecimento do domínio, né? Então, se o domínio, quando domínio você fala... de aplicação. Por exemplo, um profissional, né, que vai fazer uma análise de dados em grande volume na área de petróleo, por exemplo, ele não basta ele ter só conhecimento desse ferramental de análise de dados em grande escala. Ele tipicamente vai ter que aprender também da área de petróleo, gás, geologia, para também discutir com os profissionais dessa área. Idem para uma aplicação na área de saúde. Ele vai ter que ter um mínimo de conhecimento para, pelo menos, estabelecer um ponto comum de diálogo com profissionais da área de saúde, sejam médicos e outros profissionais da área de saúde, para que possa extrair esse conhecimento relevante, que seja relevante para a profissão fim, para a área fim, a qual a análise de dados está sendo dedicada naquele momento. A ciência está mudando um pouco nesse aspecto, Arthur, porque antigamente o cientista olhava a natureza, observava com seus próprios olhos, vamos dizer assim, a natureza. E hoje em dia ele está olhando mais dados do computador. Quer dizer, o computador faz a coleta dos dados da natureza, ou uma situação social, e esse cientista ele olha mais para os dados do que para a natureza. A ciência está mudando nesse aspecto ou não? Ainda continua ainda... A coleta de dados continua, evidentemente, né? O que mudou é o volume desses dados e a escala em que esses dados podem ser coletados.
Com o avanço tecnológico, né, isso tem tido impacto em praticamente todas as ciências básicas, né, a possibilidade de investigação aumentou muito, justamente pela possibilidade de análise de dados em larga escala, e a parte de computacional se tornou um aspecto fundamental na atuação do cientista de diferentes ciências básicas, como física, química, biologia, justamente pelo poder, né, computacional que se traz para analisar esses grandes volumes de dados. Tanto que todas essas áreas surgem, né? Hoje em dia já existem sub-áreas nessas áreas, e que a gente vê física computacional, química computacional, biologia computacional, justamente por se debruçar. E muitos, bom, isso é um tema polêmico, né? Mas alguns autores já defendem que a parte de ciência, essa capacidade de fazer ciência in silico, né, sobre uma plataforma computacional, permitindo modelagem, simulação de grande escala, porque pode se reproduzir experimentos com uma certa precisão, né, e poder fazer essa análise de dados, já começa a tomar forma, como eu mencionei, um tema polêmico, como um terceiro pilar da ciência, complementando teoria e experimentação. Interessante. Agora, o laboratório o Dexel, que é o laboratório lá do LNCC, que estuda essa questão do Big Data, da ciência dos dados, e do qual você faz parte lá no LNCC. Como é que o Dexel tem se debruçado sobre esse problema da ciência dos dados? Quais são as linhas de ação do laboratório? Na verdade, essa pesquisa na área de ciência de dados tem se dado num caráter mais amplo dentro do LNCC do que somente no Dexel. Na verdade, o Dexel é coordenado pelo meu colega de LNCC, Fábio Porto, que vem da área de banco de dados, de formação, sempre pesquisou nessa área de banco de dados, e tem ganho, né, recentemente na área, investido, né, na área de gerenciamento de grandes volumes de dados e análise. Eu, em realidade, sou da área de redes de computadores, coordeno no LNCC um outro grupo de pesquisa dedicado à área de rede de comunicação, mas é justamente com esse crescimento dessa área de ciência de dados, desde o ano passado, eu tenho colaborado com o Fábio, olhando essa área de ciência de dados de forma mais ampla. Quer dizer, por exemplo, algumas linhas de pesquisa que nós vislumbramos dentro dessa área envolve, claro, a representação e gestão dos dados. É uma área muito ligada à atuação do professor Fábio Porto no LNCC. Uma outra área chave, né, é a parte de análise de dados. Então, isso, nós temos alguma atuação nisso, mas também fazemos parcerias para fazer avançar essa área de ciência de dados. E o meu papel dentro dessa pesquisa, em colaboração com o Fábio, tem sido na análise de redes complexas, que é ligado à minha área de atuação, onde, na verdade, muitos desses dados que se apresentam, esses sistemas complexos que nós queremos avaliar, eles se apresentam, na verdade, como sistemas onde são compostos por objetos interligados. Isso forma uma rede. E é esse objeto, esses sistemas complexos com uma estrutura em rede, que estão ligados de alguma forma. Então, entender a estrutura, entender essa estrutura em rede, entender os processos que acontecem sobre essa estrutura, que muitas vezes é dinâmica, essa é a minha área de pesquisa. Arthur, a gente está chegando no final do programa, mas uma última pergunta. Nós tivemos anúncio aí recentemente da vinda de um supercomputador aqui para Petrópolis, em particular lá para o LNCC. O que isso impacta essa pesquisa de ciência de dados? Isso impacta diretamente, né, na áreas científicas, né, tanto os pesquisadores do LNCC quanto a comunidade científica brasileira, que poderá ter acesso à plataforma computacional que está sendo instalada no LNCC, que, na verdade, dá um salto na capacidade computacional instalada no país. Hoje vai ser a primeira plataforma petaflópica, né, que já vai estar na lista dos 500 maiores computadores do mundo, certamente a maior plataforma da América Latina, quando entrar em operação agora no segundo semestre. Isso permite, né, uma atuação em e-ciência, que é essa área científica impulsionada pela modelagem computacional, num outro patamar. Vai permitir o quê? Tratar modelos mais detalhados, poder fazer simulações mais acuradas, e isso para as áreas científicas, né? E na área de ciência de dados, evidentemente, permite-se tratar problemas de maior magnitude, né? Tratar mais dados de maior magnitude e maior complexidade.
Arthur, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Ciência e Movimento. Estamos chegando ao final do programa. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Mais uma vez mais temos aqui uma explicação do que é essa questão da ciência de dados. Esse é o 4º programa nessa linha. Você pode acompanhar os outros programas no nosso playlist. E anunciando aqui, a próxima semana, vamos ter aqui o contra-almirante Alain Paz Leme, que vai conversar com a gente sobre o submarino nuclear brasileiro. Qual a razão da construção desse submarino, o que se impacta na ciência e na tecnologia do país, em termos de formação de mão de obra, em termos de qualificação de pessoas, em termos de instrumentação das nossas universidades e centros de pesquisa. E no dia 8 de setembro, vamos ter aqui a presença do Alberto Blois e do Benito Paré. Vamos estar divulgando aqui no Ciência e Movimento a Rio Info, como fizemos no ano passado. A Rio Info é o maior evento na área de tecnologia da informação do Brasil e acontece agora em setembro, lá no Rio de Janeiro. Então, acompanhe com a gente também a divulgação da Rio Info, não só no programa, mas também no nosso Facebook. Você sabe, o programa de terça-feira é ao vivo, mas temos a nossa reprise aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar no nosso Facebook TV Ciência e Movimento, no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento e no nosso blog TV Ciência e Movimento no Blogspot. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça-feira. Um forte abraço. Tchau.